Desde que o homem começou a contar histórias, ele fala de fenômenos sobrenaturais, figuras assustadoras e situações tão aterrorizantes que deixam o corpo todo arrepiado. Se a gente der uma passeada rápida na Netflix, a gente vai ver uma infinidade de títulos de terror, horror e suspense. Ou seja, esse gênero mora no coração da geral. Mas será que a gente gosta de sentir medo e tomar susto? Aproveitando que depois de amanhã é Halloween, no vídeo de hoje eu vou explorar com vocês o terror na literatura. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda! Aqui em Antofágica a gente mergulha no mundo das narrativas, especialmente as clássicas. E se você já conhece o nosso canal, mas não está inscrito nem inscrita, que tal você fazer isso? Quando você se inscreve no canal, dá o joinha e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, você ajuda o canal a crescer. E desse jeito a gente pode cada vez mais trazer conteúdo especial para vocês. Biografia dos autores, resenhas de livros, cinema, séries e o que mais a gente quiser. Antes de mais nada, é legal falar que esse gênero é super vasto e a gente não vai esgotar o tema aqui, claro. Dentro do grande gênero terror e horror, existem vários subgêneros, como o horror gótico, horror cósmico, sobrenatural, psicológico e por aí vai. A ideia aqui é a gente falar um pouco da história do gênero e como que funciona o terror nas histórias. Existem autores e pesquisadores que fazem uma distinção entre terror e horror, mas no vídeo de hoje eu vou usar as palavras como sinônimos, já que a ideia é traçar um panorama geral e não exatamente falar das miudezas de cada estilo. O gênero terror quer assustar, chocar ou até criar uma certa repulsa no leitor. O foco de um romance de terror ou horror é apavorar o leitor por meio de imagens, personagens e situações aterrorizantes. A história e os personagens são tão importantes quanto a atmosfera e o clima em um livro ou filme de terror. O terror na literatura remonta à Grécia e à Roma antigas, onde muitas histórias exploravam o confronto do homem com a morte, demônios, espíritos malignos e vida após a morte. O dramaturgo grego Eurípides escreveu a peça Hipólito, uma história tensa sobre como os ciúmes e a falta de empatia podem acabar em tragédia. A história tem monstros marinhos, suicídio, violência e punição. A peça tem toques de terror e alguns pesquisadores dizem que ela traz as sementes do gênero. Em muitas narrativas que não são especificamente do gênero terror, existem momentos ou personagens sobrenaturais com poderes de outros mundos e monstros que tiram o nosso sono. Na Odisseia de Homero, por exemplo, existe a feiticeira Circe, que inclusive eu falei no vídeo sobre bruxaria. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. E Hamlet, de Shakespeare, começa de um jeito bem aterrorizante, com um fantasma do pai de Hamlet aparecendo no meio da noite escura, assustando os soldados que tomam conta do castelo e revelando um segredo terrível que vai mudar para sempre o reino da Dinamarca, onde se passa a história. Até na Bíblia existe terror. Basta uma espiadinha no Antigo Testamento para encontrar vários monstros e muito sangue derramado pelo texto. Os épicos de cavalaria, histórias que se contavam na Alta e na Baixa Idade Média, também não ficam para trás e mostram espíritos malignos, demônios e um tanto de sangue. De forma geral, até o século XVIII, os momentos de terror nas histórias tinham como objetivo ensinar alguma coisa, catequizar e espalhar a fé. Isso porque o homem deveria ficar com medo das criaturas sobrenaturais, dos espíritos malignos, fantasmas, monstros das profundezas do oceano ou da floresta escura. Desse jeito, ele seria temente a Deus e obediente. Mas em 1764, um inglês vai publicar um livro que vai mudar a história da literatura de terror. Eu estou falando do livro O Castelo de Otranto, um romance gótico. Esse livro foi escrito há muito tempo e por conta das mudanças históricas e culturais, ele não assusta o leitor de hoje como assustava naquela época.
O castelo é o grande protagonista da história e é cheio de portas que abrem sozinhas, quadros que se mexem, estátuas que sangram e por aí vai. Mas é importante falar dele nesse vídeo porque ele é considerado o primeiro romance de terror e teve influência em muitos livros que vieram depois. Aliás, castelos e grandes mansões costumam ser o cenário de várias histórias de terror clássicas. As mansões da era vitoriana, por exemplo, com suas torres, escadas, diversos cômodos e mordomos andando de um lado para o outro, oferecem muitas possibilidades para os escritores criarem situações e prepararem sustos fenomenais. Em espaços pequenos, em geral, tudo fica à vista, mas em espaços grandes, muita coisa pode acontecer. Pensa um minutinho na quantidade de filmes de terror ou suspense, onde a arquitetura da casa, geralmente grande, desempenha um papel fundamental. 3 exemplos rápidos: Psicose, do Hitchcock, O Iluminado, do Kubrick, e Os Outros, de Alejandro Amenábar. Depois da publicação do Castelo de Otranto, muitos escritores passaram então a explorar as possibilidades desse cenário específico, o castelo gótico que guarda segredos. As britânicas Anne Radcliffe e Emily Brontë são alguns nomes. Emily Brontë é autora do clássico O Morro dos Ventos Uivantes, livro que faz parte da segunda onda do romantismo, também chamado de romantismo tardio. Esse livro traz uma mistura bem única entre história de amor e história de terror e foi considerado pelos críticos da época um tanto imoral. O Morro dos Ventos Uivantes, hoje, é uma obra amada por muita gente e descrita por alguns críticos como uma história claustrofóbica, onde os personagens principais sentem um amor tão intenso quanto perturbador, cheio de trevas que não acaba bem. Embora a gente encontre muitas narrativas de terror em língua inglesa, existe um alemão que não fica para trás. Eu estou falando de Hoffmann, autor do famoso conto O Homem da Areia. Esse conto foi estudado por vários críticos e por escritores peso pesado como Jorge Luiz Borges e Ítalo Calvino. Isso porque ele traz vários temas, o duplo, o recalque, o medo, e também introduz nas narrativas de terror o inconsciente. O personagem é o jovem Nathanael, que na sua infância ouvia da sua babá a história do Homem da Areia, uma figura assustadora que jogava areia nos olhos das crianças até que eles saltassem para fora. Já adulto, Nathanael conhece um vendedor que faz com que essas memórias de infância venham à tona e uma série de coisas bizarras começam a acontecer. Ele se apaixona por uma boneca, vai parar no manicômio e o final da história não é nada feliz. Uma das tradições mais fascinantes dentro da literatura de terror é aquela que traz os personagens que não são humanos. Eu estou falando, por exemplo, de Frankenstein, de Mary Shelley, e de Drácula, de Bram Stoker. A história do cientista Victor Frankenstein e sua criatura se tornou extremamente popular e resultou em uma série de filmes, peças de teatro, dramas radiofônicos, histórias em quadrinho e até peças publicitárias. O romance é chamado por alguns de primeiro romance de ficção científica e suas imagens entraram no imaginário coletivo. E a história por trás de Frankenstein é bem curiosa. Mary Shelley estava passando férias de verão junto com seu marido, Percy Shelley, na mansão do famoso poeta Lord Byron. Os 3 estavam trancados em casa por conta do mau tempo e Lord Byron fez uma provocação, digamos assim. Quem conseguiria escrever a história de terror mais assustadora? A jovem Mary Shelley, então com 18 anos, começou a trabalhar em uma história em que um jovem estudante dá vida a ossos que ele recolhe em uma sepultura. A ideia virou um conto e Mary Shelley apresentou a eles. Incentivada por Percy Shelley, ela resolveu então engordar a história e transformá-la em um romance. Victor Frankenstein é um jovem estudante de medicina que dá vida a uma criatura a partir de cadáveres. O monstro, abandonado então pelo seu criador, começa a assimilar os sentimentos humanos e entender a sua condição. Ele fica revoltado e resolve então perseguir o seu criador.
Bom, se Frankenstein é uma figura pra lá de popular, o que dizer então do vampiro mais famoso de todos os tempos, o Conde Drácula? Os vampiros já existiam em várias outras histórias anteriores, mas Drácula colocou essa figura em um outro patamar. Quando Bram Stoker publicou seu livro, um crítico da época disse que ele era horrível e assustador até o último grau. Já outro crítico disse o seguinte: a lembrança desse conto estranho e fantasmagórico, sem dúvida, nos assombrará durante muito tempo. Alguns de vocês já sabem que a Antofágica vai publicar uma edição especialíssima de Drácula. Eu dei uma espiadinha nela e tá incrível. Então eu vou fazer um vídeo só para esse livro muito em breve. Agora, muitos especialistas concordam que ninguém fez tanto pelas histórias de terror quanto o americano Edgar Allan Poe, autor do célebre poema O Corvo, que foi traduzido por Machado de Assis e Fernando Pessoa, e também de contos que fascinam leitores no mundo todo. Edgar Allan Poe tem muita engenhosidade na narrativa e escreve principalmente sobre a morte. Eu sou apaixonada pelo seu conto O Gato Preto, que eu conheci anos atrás em uma oficina literária. De tempos em tempos eu volto a esse conto e sempre fico fascinada com a literatura de Poe. Esse é um conto em primeira pessoa, onde o narrador fala da sua relação com o gato preto Plutão. Olha só o começo. Não espero nem solicito o crédito do leitor para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. Mas que meros acontecimentos domésticos são esses? Bom, lá vem spoiler, então se você não quer saber, pula o vídeo pra frente. O narrador conta que desde criança ele gosta muito dos animais. Ele e a sua esposa, inclusive, têm na sua casa vários animais. E entre eles, um bichano é especial, o gato preto Plutão. O narrador e Plutão têm uma relação de companheirismo e doçura. A esposa, um tanto supersticiosa, às vezes olha com desconfiança do tal gato preto, mas o narrador diz abertamente que adora o companheiro. Meio sem explicação, o narrador começa a ter mudanças bruscas de humor. Sente-se irritado com tudo, bebe muito, maltrata a mulher e o gato. Um belo dia, com um canivete, ele arranca um olho do seu amado gato, que obviamente passa a ficar com medo do dono e se afasta. O narrador tem plena consciência que cometeu um ato maldoso, perverso e errado. Mas as variações de humor continuam a aparecer e um belo dia ele resolve enforcar o gato no seu jardim. Na noite do enforcamento, a casa do narrador pega fogo de forma inesperada e paredes, móveis e objetos ficam completamente destruídos. Ele e sua esposa se mudam então de casa e um novo gato bem parecido com Plutão aparece nessa nova residência. O narrador fica apegado a esse novo gato e eu não vou contar o final, mas já adianto que é sensacional e super aflitivo. A maldade e a perversidade que moram dentro do ser humano são alguns dos temas desse conto. Poe tem vários outros contos incríveis, inclusive eu acho ele um excelente autor clássico para você começar a ler esse gênero. De Edgar Allan Poe para frente, existem muitos outros autores únicos de terror, como Lovecraft e, mais recentemente, Stephen King. O terror pode estar em figuras sobrenaturais, criaturas assustadoras, monstros, lobisomens, vampiros e por aí vai. E também pode estar dentro da gente. A verdade é que esse gênero é um universo incrível a ser explorado e com certeza você vai encontrar um autor ou uma autora que vai dar match com você.
Então eu quero saber, você gosta da literatura de terror e horror? O que você já leu e adorou? Me conta tudo aqui embaixo, eu vou adorar saber. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!